Olá, me chamo Wilker, aqui do Hora da Pauta, e hoje a gente vai trazer um tema excepcional, excelente para vocês. Financeiro, tributário, consultoria, poupança, poupar. Hoje a gente vai trazer aqui dois grandes profissionais da empresa SPR Consultoria Financeira, que vão falar para a gente, vão dar dicas valiosíssimas sobre a reforma da Previdência, sobre investimentos com essa nova reforma da Previdência. Então, eu trago aqui a Silvia Patrícia. Seja muito bem-vinda, minha amiga Silvia. Obrigada. E essa aqui, a sua casa, vamos conversar hoje. Vamos sim, vamos lá. Vamos lá. Meu amigo Mateuzinho, meu parceiro aí de longas datas. Isso aí. Seja muito bem-vindo, meu velho. Obrigado por me receber aqui, nos receber aqui. Vamos falar sobre tudo isso. É tanto assunto que acho que dá 2 dias de podcast. Tem que enxugar um pouquinho, né? Pessoal, assim, o tema é um tema que eu gosto muito de falar, particularmente. Quando a gente estava trocando ideia, eu e o Matheus, a gente se falou e disse, cara, eu me empolgo com isso aí, com esse tema. Primeiro porque é um tema em que as pessoas buscam muito. Tem muita relevância. Né? Então, são os mais bem ranqueados, né? Pelo Google, plataforma Google, as plataformas de pesquisa. Mexe com a vida real, né? O assunto que vocês trabalham, o tema que vocês trabalham, o dia a dia de vocês mexe com a vida real da pessoa. Né? Você pega lá as perguntas, como poupar com tantos R$1.000 de salário? Como viver com tantos R$1.000 de salário? Mas antes de chegar nas dicas, tem 2 questões que a gente vai pedir para vocês. A primeira é para vocês se inscreverem no canal, certo? Se inscreve, ativa o sininho, dá o like, compartilha nosso conteúdo, ajuda a fortalecer nosso canal. Entra no nosso Instagram, conhece nosso conteúdo, segue nossa página, segue a gente lá no Twitter. E esse é o primeiro acordo que eu queria ver e fechar com vocês, certo? Segundo, as dicas mais valiosas ficarão para o final. Então, o segundo acordo que eu quero fechar com você já do início é: quer ficar sabendo de tudo? Acompanhe a live inteira até o final, beleza? Pois bem. E terceiro, segue a SPR. Segue a SPR Consultoria Financeira. Segue a Silvia, o Matheus, as dicas que eles dão lá, beleza? E algumas serão dadas aqui, a gente vai conversar sobre isso na live, né? Antes disso, eu queria saber sobre a história de vocês, gente, tá? Queria saber sobre a história da Silvia, sobre a história do Matheus. Vamos começar pela Silvia. Silvia, como que você entrou na área? Qual a tua formação? Como que você teve esse interesse, né? Poxa, essa área é uma área que eu quero seguir. Eu tenho vocação para esse nicho de mercado aqui. A palavra é tua. Eu fiz direito, não concluí, né? Faltou 1 ano para concluir direito, mas eu digo que eu fui mordida, assim, por esse bichinho, assim, das finanças. Eu acho, assim, que é um tema muito interessante, muito relevante, cada vez mais o brasileiro se interessa, né, por isso. Que no mundo inteiro já acontece, né? No mundo inteiro as pessoas, quando o filho nasce, já começam a poupar para a educação, enfim. E o brasileiro agora realmente ele está se educando mais financeiramente. Então, isso sempre foi muito atraente, assim, para mim, esse tema. Sempre achei muito interessante. E até pela questão da relevância social mesmo do tema, né? Eu sempre digo assim, quem é que não tem um parente, um tio, um avô, que começou recebendo uma excelente aposentadoria e hoje em dia está vivendo dependendo dos filhos, né? Sim. Até para pagar o condomínio, né? Sim. E é isso que a gente quer evitar. Então, assim, o nosso trabalho, assim, e eu digo que é quase um sacerdócio, né? Tentar incutir um pouquinho, principalmente na cabeça dos jovens, e a gente trabalha muito com profissionais iniciantes, né?
o quanto isso é importante, né? O quanto você precisa se preocupar com isso. E eu despertei para isso há 20 anos atrás, então, assim, tipo, foi meio cedo, quando nem se falava muito nisso, né? Mesmo. Não, Mas não tinha. Da tua memória, assim, o que é que você lembra? Há 20 anos atrás, o que foi que estalo, assim? Não, eu sempre me interessei por essa área de investimentos, né? E aí eu trabalhei em banco, etc. E aí eu comecei realmente a me interessar por essa área de investimentos, proteção financeira, seguro de vida. Até porque, assim, é como eu digo, eu comecei a ver dentro da minha família mesmo, pessoas que tinham se preocupado desde sempre e pessoas mesmo, meio que viviam como se não houvesse amanhã, como eu digo, né? Que a gente sempre... Quem não tem um parente que vive assim, né? Sim. Que gasta hoje como se não houvesse amanhã. E aí isso sempre me despertou interesse, assim, eu sempre fiz esse paralelo, né? Poxa, como essa pessoa se preparou para esse momento? Porque a gente só tem 2 futuros, né? Ou você morre ou você envelhece, né? Não existe outro caminho, né? E se você vai envelhecer, você tem que se preparar para esse momento, né? É uma carga muito pesada para os filhos, um pai, um avô, que você tem que, né? E você se sente nessa obrigação também, né? Sim, sim. E acaba penalizando a família. Então, isso sempre despertou. E aí eu comecei, fiz o SUSEP, né? Me formei na SUSEP, comecei a trabalhar. Traduzindo SUSEP. Superintendência de Seguros Privados. Quem que é a SUSEP? É a entidade regulatória, sim, tanto da parte de previdência privada, que era o tema que eu queria trabalhar, e é a minha paixão, e eu gosto, e eu vejo a relevância dentro da área de investimentos, né? E a parte de seguros também, que para mim é a mesma coisa, tá? E a gente pode até abordar um pouquinho sobre isso. Bom. Na verdade, é a mesma coisa. São faces de uma mesma moeda. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar com isso e tal, e no começo sozinha, mas eu sempre digo que eu só era meio cérebro. Só comecei a ser um cérebro inteiro quando eu conheci Matheus. Olha aí, Matheus. Beleza. Apesar dele ser bem jovem, assim, eu digo que ele foi super importante, né? E depois Débora também, que entrou na empresa, que é a terceira sócia. Cada um na sua área é super importante. Então, assim, eu acho que o trio tem uma comunhão perfeita, assim, consegue agregar muito valor dentro do... dentro da nossa proposta mesmo, né? De abarcar o cliente de uma forma que ele se proteja de todos os lados, né? E foi muito importante quando eu conheci o Matheus, ele já era executivo, ele vai falar, ele já era executivo de segurador e tal, e ele agregou muito valor a esse trabalho. E aí foi quando a empresa realmente se formou, né? Fala um pouquinho aí, Matheus, da... Tua história, Matheus. Bom, eu sou formado em administração, né, me formei na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 2012... eu ainda estava na faculdade, comecei como estagiário na seguradora, na Icatu Seguros. Lá foi onde eu conheci Silvia, porque ela já era campeã lá como corretora, sim, de seguros e previdência. E a gente se conheceu lá, né? Eu fiquei na Icatu de 2012 a 2016, então comecei como estagiário, fui contratado, me tornei coordenador regional do Norte-Nordeste, da parte do back-office, né? Então dava treinamento Nordeste e Norte inteiro. Quando Silvia conversou comigo, disse, eu tô querendo expandir a empresa, eu acho que a gente já trocava muita ideia, né, a gente conversava muito, e eu vi em Silvia essa mulher visionária de negócio, uma pessoa que pensa muito na frente, e aí eu fiz, vamos junto. Foi até uma coisa que a gente, na época, o pessoal me criticou um pouco. Super, né? Porque, você tá aqui, você é um funcionário executivo já muito jovem. Vai subir, vai crescer na empresa. Mas por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho que ficar calado com essa galera, ou eu tenho que... Hein, Duda? Eu tenho que ficar calado ou eu tenho que falar agora? Posso ser sincero? Essa galera, esse pessoal que fica contra, é justamente o pessoal que raramente consegue chegar em algum lugar. É verdade. Quando você para analisar esse pessoal que criticava lá no passado,
você vê o profissional Matheus, você vê a Silvia, você vê a SPR hoje, e vê essas pessoas que criticaram lá no passado, vou generalizar, mas... Eles ficaram lá. Eles ficaram, eles não cresceram. Fica lá. Não cresceram nada. Entendeu? Você se arriscar, você pagar o preço, você correr o risco. Esse é o grande ponto. Pois é, mas os grandes profissionais, eles vão correr esse risco. Exato. Entendeu? É porque era um sonho bem calculado também, né? Porque, na verdade, assim, apesar da gente, na época, a empresa não era tão grande quanto era hoje em dia, mas, assim, o desenho, o formato da empresa estava muito claro para a gente. Exato. O que a gente queria fazer? A gente queria atender o cliente de uma forma plena, que é uma coisa difícil de se ver, e, assim, e com o máximo possível de isenção, que é uma coisa difícil de se ver também, né? Fazer um trabalho, para trocar em miúdo, um trabalho limpo, né? Sim. E esse era o nosso objetivo. A gente não tinha pressa de ganhar dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, né? A gente tinha pressa de fazer o nosso nome. Isso é o que a gente queria fazer. A gente fez muito bem feito, né? Então, eu acho que, assim, foi um risco muito calculado. Mas, claro, é muito difícil para uma pessoa ver um profissional como o Matheus, que já dentro da empresa já tinha um significado, né? Uma relevância a nível nacional, inclusive. Aí olha assim, poxa, esse cara tá louco, né? Ele vai sair de uma empresa imensa como a Icatu, que é tá entre as 5 maiores seguradoras de independentes do Brasil, e vai trabalhar numa empresa pequenininha, regional, né? Mas foi uma questão também de saber de quem era a Silvia e o projeto que ela tinha. E acreditei no projeto, também sempre tive essa vontade de empreender. Sim. Tanto que eu falo, o pessoal sempre, antigamente, houve uma época em que concurso era a moda, né? As pessoas sempre me falavam, você é tão inteligente porque não faz um concurso? Nunca quis, sabe? Essa coisa de ficar lá, quadradinho, eu sempre quis empreender. Então, isso me chamou a atenção, a gente fechou acordo. A questão não é nem dinheiro, né, Matheus? Não. A questão não é nem financeira, de empreender. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Eu tive uma reunião com um executivo X de uma empresa muito grande, falando sobre empresa e tudo mais, e ele falando tudo aquilo, e eu pensando, nada disso é dele. Mas ele está ganhando dinheiro dele, ele presta um bom serviço para a empresa e para a sociedade de forma geral, porque, querendo ou não, a gente entrega um serviço. Sim. Mas eu quero construir o que é meu, sabe? E eu acho que esse é o grande ponto de quem se arrisca a empreender. Esse é o ponto de ganhar dinheiro é importante, mas eu quero sentir que eu faço alguma coisa mesmo, estou construindo alguma coisa para o futuro. E Silvia fala muito disso, que ela, daqui a 50 anos, quer deixar a empresa, mas quer deixar a empresa andando, quer uma nova geração de funcionários, de sócios na empresa, e isso perdurar. Eu acho que é a marca do empresário, né? E a gente teve uma oportunidade de vender, né? A gente foi sondado, na verdade, mais do que sondado, né? Uma grande empresa, que eu não posso falar o nome. Chegou e disse, olha, eu quero comprar a SPR, e, assim, a oferta financeira era muitíssimo vantajosa, entendeu? E a gente sentou, eu, Matheus e Débora, e a gente disse, mas a gente vai perder a nossa personalidade, entendeu? A personalidade da SPR é essa tratativa com o cliente, é você tratar o cliente como um ser humano mesmo e não como um número. Isso. E se a gente for entrar nessa aí, a gente vai ganhar muito dinheiro, vai. Mas a gente vai perder a nossa personalidade como empresa. É isso que a gente quer? Né? Então, voltando a dizer, o dinheiro é muito bom, mas será que vale a pena você trabalhar dentro de uma grande estrutura que você não acredita? Entendeu? Assim, a gente chega todo dia no trabalho, né, Matheus? A gente chega feliz, a gente acredita naquilo. A gente sabe que está fazendo e trabalhando e prestando um serviço realmente, né, que é importante, Sim. Né? E aí a gente não aceitou. A gente declinou. Então, em 2016, a gente fecha acordo, e desde então estamos em 2024, daqui a pouco faz 10 anos que estamos juntos, aí depois chegou Débora também, e nesse período a empresa quadruplicou de tamanho, enfim... Mas vamos seguindo em frente. Deixa eu fazer uma observação. Pois não. Na tua fala, você fala, Silvia disse que queria trabalhar 50 anos, hein? Peraí, eu não preciso... 20 anos, eu vou preparar meu filhote, 20 anos, daqui a 20 anos ele vai ter... Mas eu digo que eu vou estar lá com a minha bengalinha,
dando na cabeça do Matheus e da Débora, porque eles são muito mais jovens que eu, claro, muito mais, assim, 20 anos mais jovens, mas, assim, eu não pretendo parar de trabalhar. Eu digo, Matheus, quando eu estiver falando muita besteira, aí você me bota numa salinha, assim, escondidinha, mas deixa um carimbo lá com papel. Vou passar o recado agora. William, meu filho lindo. Hoje em dia... É porque eu não posso datar o vídeo, né? Mas quando você assistir esse vídeo, o papai vai lhe dar 20 anos para você tocar lá o negócio para frente. Se preparar, né? Principalmente com a Macrometal. Ai, porque as pessoas até perguntam, o que é isso aqui? Isso aqui é a Coésito, tá, gente? Coésito, auditoria e assessoria empresarial. Eu sou contador, perito contábil, auditor contábil de origem, e essa aqui é a minha SPR, tá? Mas eu acho que... Eu vou falar sobre o ramo industrial ainda, mas eu acho o ramo industrial, principalmente aqui em Pernambuco, muito complicado para se trabalhar. Muito. Por isso que eu só quero 20 anos. O William, com 20 anos, ele vai ter que levar lá a empresa lá para frente. Vai estar começando aqui, carrega as pedras. Vai estar com todo o gás. Gente, me diz o cenário desse rol de investimentos, não só nacional, em 2016, de 2016 para cá, mas o cenário local. Porque eu percebo assim, sempre que eu fui oferecer serviço de recuperação tributária, principalmente na área previdenciária, eu sempre percebi um empresário pernambucano muito desconfiado, muito retraído. Não, isso aí é golpe. Sim. Com vocês é a mesma coisa? Nesses últimos 10 anos, o que é que mudou? Mudou bastante coisa. Assim, quando eu comecei lá, 20 anos atrás, quando você falava, por exemplo, em previdência privada, era quase como um palavrão, assim. Não, até porque, assim, a legislação era outra, né? Depois de 2005, com a nova legislação de previdência privada, muita coisa mudou. A normatização realmente se concretizou, né? As proteções que a gente tem hoje em dia, em termos de blindagem de sistema de previdência, etc. E o que eu vejo é assim, a gente sempre comenta isso, né? Principalmente, Matheus esqueceu de dizer, mas ele também é agente de investimento certificado pela Ambima, né? Show. Ele é muito... Eu estava pensando em dizer no longo, né? Da carruagem, mas tudo bem. A gente sempre fala, né, que quando a gente, há um tempo atrás, e assim, a gente detectou isso também há muito tempo atrás, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente já detectou que a gente ia ter que se certificar mais ainda do que a gente já era, né? E aí Matheus se certificou como agente de investimentos, porque a gente sabia que a carteira de previdência fazia parte de um todo, de uma carteira de investimentos. E era isso que a gente queria, como eu digo, atender o cliente como um todo. E aí, nessa época, a gente via aquela imagem, né, não só do nordestino, como do nortista, daquela coisa assim, eu tenho que buscar um consultor em São Paulo, né, aquela coisa toda, né. Incomoda demais. E assim, tinha muito essa... E a gente, ao longo desses anos todos, a gente vem provando na prática, né, aos nossos clientes, como o nosso trabalho, ele tem muito mais relevância e muito mais, como é que se diz? E traz números muito, muito melhores até do que muitos consultores. Assim, modéstia à parte, tá? Sem desmerecer a galera, tá? Que eu sei que tem consultores excelentes. Desculpa aí, galera que tá ouvindo de São Paulo. A galera é boa, mas aqui a gente tem gente boa. Tem muita gente Esse boa. É o recado que vocês estão passando. Tem muita gente boa. Tem fundos aqui no Nordeste, assim, não vamos também citar, assim, mas que são gestores excelentes, entendeu? Pessoas preparadíssimas, sabe? Mas tem aquele ranço, né? Não é daqui, não é do Sudeste, não presta o que é daqui, né? Tem que vir de fora. Mas isso não existe. Eu acho que de um tempo para cá isso está ficando mais, né? Tá realmente sendo mais absorvido. Existem profissionais excelentes, né? Você, por exemplo, você é um grande contador, entendeu? Uma pessoa que tem uma capacidade muito grande dentro da tua área. E, assim,
a gente vê o teu trabalho, né? Você faz trabalho para o Brasil todo, não é? E a gente fez esse movimento contrário. Exatamente. A gente saiu, por exemplo, a gente pegou as empresas vindo para cá, principalmente do eixo sudeste, e a gente levou o serviço contábil para lá. Então, assim, a barreira foi enorme para quebrar. Hoje é tranquilo, você chega em São Paulo, não, pô, já prestei serviço aqui em São Paulo e no Rio, tá no meu portfólio. Você chega no Rio, não, prestei no Rio, em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Mas no começo, aí perfeito. E obrigado pela referência. Tá vendo? Então, essa empresa que quis, né, comprar a SPR, assim, é uma empresa do sul do país. Sim. A gente não vai dizer o nome, mas está entre as 3 maiores empresas no ramo de consultoria, entendeu? Então, assim, para você ver, eles enxergaram que aqui no Nordeste existe um potencial imenso, que não era bem, que não havia ainda, né, uma grande empresa que, para você ver uma outra empresa que acabou de abrir aqui no Nordeste, abriu agora esse ano, entendeu? Então, assim, a gente começou a detectar isso, e você falou clientes fora, a gente tem cliente na Holanda, a gente tem cliente em Portugal. Isso é maravilhoso. Né? A gente tem cliente em São Paulo, a gente tem cliente no Rio, a gente tem cliente no Nordeste, a gente tem em quase todas as capitais do Nordeste, porque hoje em dia a gente consegue fazer uma excelente consultoria online, documentações para assinar. Você tem uma assinatura digital. Porque, apesar de você estar longe, acho que é uma questão de cultura da empresa. Não é porque você está longe que você está ausente, né? O que a gente vê muitas vezes, o pernambucano em si, vou falar do pernambucano, mas o recifense, região metropolitana, a gente é muito bairrista, até a página 2, né? Nós somos bairristas até a página 2. Quando é para a questão de prestação de serviço, ainda mais envolvendo finanças, aí o pessoal quer grandes bancos e Sudeste. Me atiça não, pô. Eu sei com quem eu tô mexendo. Então, o que é que acontece? Não é falar mal de outros profissionais, mas, por cultura, a cultura de expansão de negócio requer que você venda muito e talvez não consiga prestar um bom acompanhamento. Qual é a nossa filosofia para investimento, para seguros? Um consultor, ele precisa acompanhar a sua vida, porque senão ele não vai conseguir destinar as melhores soluções para as suas necessidades, certo? Eu acho que com o trabalho de contabilidade é muito parecido. Isso. Você conhecer, uma coisa é você todo ano mudar a sua consultoria contábil, outra coisa é você ter um bom consultor contábil que sabe que em 2016 aconteceu um fato que está se repetindo agora, e isso pode ocasionar o mesmo problema que aconteceu em 2016, Exato. E a gente pode superar esse problema com essa solução. Exatamente. Então a gente fala muito que é parecido com aquela figura antigamente do médico de família, que conhece os avós, que conhece os pais, que tem ali todo o histórico médico e sabe os caminhos de onde evitar alguns problemas. Então essa é a nossa filosofia. Apesar desses clientes estarem na Holanda, em Aracaju, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, nós estamos sempre lá. Então vamos falar com você sempre, a gente está sempre por aqui, a gente acompanha a sua vida. Muitas vezes a gente liga para o cliente e fala, teve filho, não foi? Tá sabendo? Tô sabendo, ó, vamos dar uma olhada nesse teu seguro, tem mais um filho, precisa aumentar, precisa fazer a previdência do teu filho, sabe? Show. Então tudo isso a gente precisa estar muito próximo do cliente para entender realmente, porque no dia a dia você não tem tempo, Não, esqueça. Você é médico, você é contador, você é advogado, você não tem tempo para pensar nisso, e esse é o papel do consultor, e tá observando essas questões e dando as melhores soluções para você. Então, muitas vezes nossos clientes até, às vezes, começam a fazer um investimento com a pessoa do Sudeste, mas terminam voltando, porque não tem esse acompanhamento. E sem esse acompanhamento, uma promessa, ela não vira uma realidade. Então, a gente não gosta de prometer, a gente está sempre aqui com você, a gente está acompanhando com você, vamos junto. É dessa forma que a gente gosta de trabalhar. Vou te dizer, Matheus, eu acho que um dos grandes diferenciais da SPR e eu sou cliente da SPR também, viu, pessoal? E a gente não combinou nada disso, não combinou falar disso aqui, viu? Eu acho um grande diferencial é o seguinte, é o que você falou. O camarada está preocupado lá no serviço, na prestação de serviço, lá no dia a dia.
Aí liga a Débora. Will, que ó, a gente tem que rever alguns valores, a gente tem que, ó, vai vencer tal dia, eu tô te acompanhando nisso, nisso e nisso. Não deixe isso passar, não vamos deixar. Você não é um número, né? Você Exatamente, é um ser humano. exatamente. Você é uma empresa, você tem uma grande empresa, graças a Deus. Exatamente, então, assim... exatamente. E veja, ela tem a noção de que um palito, um isqueiro que acendeu um fogo ali, pegar fogo, meu Deus, nossa, eu quero nem pensar numa coisa dessa. Então, essa é a responsabilidade, entendeu? Vida, você está lidando ali com vida. Exato, é o que a gente fala, você está lidando com vidas. Isso, né? O patrimônio, ele fica até em segundo plano, mas você está lidando com vida, é um futuro de uma família. Exato, é uma responsabilidade muito grande. Como eu falei, eu fui segurador, e hoje eu tô do outro lado do balcão. Sim. Né? Eu nunca trabalhei com um corretor enquanto segurador que fizesse, por exemplo, uma coisa que a gente faz lá no escritório, que é o seguinte: 2 vezes por mês a gente tem que ver se tem algum cliente com alguma parcela de seguro em aberto. Porque é inadmissível um cliente meu não receber o seguro porque está com uma parcela em aberto. Né? Então, deixa cancelar, as pessoas deixam cancelar. A gente vai atrás. A gente sabe? Porque isso é uma coisa que a gente entende que, por conta da vida da pessoa, muitas vezes até um problema bancário, a pessoa troca de banco e não lembra que tem um seguro debitando naquela conta. Matheus, tem um banco que eu não posso falar o nome. Que seu advogado. Sou advogado, eu sei por que eu não posso falar. Meu compliance não permite. Que o aplicativo não funciona. Hoje eu falei com a minha gerente, aí você tá lá, um corre-corre danado. Aí você para fazer o pagamento, fornecedor cobrando. Folha de pagamento, não sei o que. Inerente à sua atividade. Exatamente. Aí chegou na hora do pagamento, o aplicativo não funciona. É terrível isso. E quando é no outro dia, tu tá cheio de bronca do dia anterior. Aí só que com as tarefas do dia seguinte. E assim vai, velho. Tem uma coisa bem interessante, assim, que é uma coisa que ocorre muito corriqueiro, né? A gente apresentar, porque quando a gente conhece um cliente, hoje em dia a maioria dos clientes são indicados, né? Sim. É muito, ou a gente faz um evento, que a gente faz muito evento, assim, para apresentar palestras, para falar mesmo sobre economia ou sobre o mercado. E aí, quando vem um cliente novo para a gente conversa com o cliente, vai entender como é a vida dele, quem depende dele financeiramente, se ele tem uma estrutura. Uma coisa que a gente conversa sempre, essa questão que todo mundo fala, como é que é o termo, Matheus? Da reserva? Reserva. As pessoas chamam de reserva emergencial, né? A gente não. A gente dá outra nomenclatura porque o que as pessoas chamam de emergência não é emergência, normalmente. Isso é bem delicado, assim, Sim. porque você tem que estudar toda a estrutura da sua vida, né? Porque o que eu quero é que não ocorra... Você tá no mundo, pode ocorrer 1 milhão de coisas, mas assim, tem pessoas que dependem de você, né? Você depende de um trabalho, assim, o teu orçamento é montado em cima disso, então tudo isso tem que ser conversado para a gente saber o que você vai precisar realmente. Não é pegar, como a gente vê, não vou falar no banco, mas são muitos consultores, pega um jovem de 25 anos que não tem filho e diz, olha, você tem que fazer um seguro de vida. Para quê? O cara não tem filho, os pais não dependem dele, entendeu? Então, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente vai estruturar o que ele precisa. Mas, se daqui a 5 anos ele casar, tiver um filho, a esposa não foi economicamente ativa, ou às vezes é estudante também, aí ele precisa. Então, assim, são detalhes, né? E a gente pega muito pessoas que dizem assim, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito em seguro, eu não acredito em investimento, não acredito em previdência privada. E aí a gente diz, tudo bem, então chega aqui, vou montar para você uma estrutura mínima e ao longo do tempo você vai verificando o que realmente é... Porque, mais uma vez, todo mundo conhece um tio ou um avô que fez um seguro no banco e nunca recebeu. Por quê? Por que ele nunca recebeu? Porque ele não estava com um consultor do lado dele. Ele estava com um banco vendendo alguma coisa para ele. Entendeu? Ele era um número. Ele era um número. O banco nunca se preocupou em saber se ele realmente estava pagando por uma coisa que ele ia precisar. Né? Ou
quando um cliente senta com a gente faz questão de enumerar para ele tudo todos os itens, os prós e os contras de tudo que ele está realizando, entendeu? Então, assim, é muito importante isso. E o que a gente sempre toca no assunto, por incrível que pareça, é muito mais barato. Sai muito mais barato. A gente pega clientes que estão pagando 3 vezes mais, chegam para a gente senta, estrutura a vida da pessoa, faz os investimentos corretos, faz os seguros, e ele vai pagar muito menos. Ele vai investir, vai ter um resultado muito melhor. Tá entendendo? Então as pessoas têm essa visão errada, mas até hoje é incrível. Se a pessoa entra para fazer o trabalho com a gente, depois de 1, 2, 3 anos, ele não sai mais. Se ele sai, ele volta. É interessantíssimo isso aí. Porque, claro, eu não vou jogar vocês lá nas feras, né? Vou blindar vocês aqui agora. Mas eu posso falar como consumidor, tá? E uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo. Então, o gerente liga, querendo oferecer um seguro desses, etc, etc. E o seguro, você paga a primeira parcela, aí debita da conta, aí entra na comissão do gerente, e aí parece que a partir da segunda, terceira, você pode cancelar, que aí não tem problema nenhum. Ou seja, depois da segunda, terceira parcela, morra. Você já fez o que interessava para mim. Entendeu? Então, assim, o que cada vez mais as pessoas vão se atentando, vão buscando informação, vem empresas como a SPR para trazer esse diferencial para o mercado e falar, inclusive é mais barato. Uhum. Aí é onde o pessoal começa, opa. Aí eu vou emendar para a seguinte pergunta, Silvia e Matheus. Quais os principais produtos que a SPR oferece? O que é que vocês têm de portfólio de investimento? Aí eu achei interessante uma coisa que você falou, a divisão por faixa etária. Sim. Vamos fazer uma divisão, por exemplo, por faixa etária, esse jovem, até 20, 25 anos e tal, está lá saindo da faculdade, qual é o investimento que você enxerga para ele? Porque ele vai assistir esse vídeo, e depois 25 a 35 e tal, e você vai dizendo por faixa etária o que é que você tem de produto lá. Na verdade, hoje em dia a gente tem toda uma gama de investimentos, e aí Previdência Privada vai fazer parte do que a gente chama de carteira de investimentos, né? E eu sempre falo, nunca é cedo demais para começar a investir, né? Na verdade, o ideal é você fazer realmente como os americanos fazem. Nasceu teu filho, você faz logo um investimento para esse guri ou essa guria para poder, lá no futuro, você ter certeza que ele vai ter dinheiro para, talvez, uma faculdade particular, ou para fazer um intercâmbio, ou para montar um pequeno negócio, enfim. Porque o dinheiro é liberdade, não é verdade? Então, o ideal é nunca é cedo demais. Mas a gente, quando entra um cliente jovem, a gente gosta muito de trabalhar com... E hoje em dia a gente trabalha com os filhos dos clientes, né? Se entrega a idade pra caramba. E aí a gente fala sempre que a gente tenta incutir neles essa preocupação, entendeu? E o cara, quando tem 25... Desculpe, caras de 25 ou meninas de 25. As pessoas, eu já tive 25. A gente pensa que, o mundo é nosso, nada vai acontecer, entendeu? A grana vai pintar, não é assim, né? A gente quer, né, já caiu aí no mercado, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tudo pode acontecer, inclusive você ficar sem emprego, inclusive os seus pais perderem o padrão de vida e não poderem te ajudar, né? Então, vamos se preocupar com isso desde sempre, porque isso vai te dar uma tranquilidade e uma liberdade. Ontem mesmo a gente atendeu um cliente muito jovem, e aí ele falou assim, eu tenho tanta vontade de morar fora. Eu disse, então se prepara para isso, né? Porque a gente sabe que não adianta você morar fora e aventurar que você vai ser mais um morador de rua morando na Europa, não é verdade? Então, assim, tudo é um preparo, né? Tudo é um cuidado. Esse rapaz de 25, ele já é CLT? Ele já está trabalhando em empresa? Não, ele é um autônomo, ele precisa se preocupar se ele ficar acidentado ou doente,
ele já vai fazer a reserva dele, que não é uma reserva de emergência, porque é uma reserva, na verdade, de realocação profissional. De realocação profissional. O nosso mote agora é esse, entendeu? Explica aí. Fala, Matheus. Seguinte, porque as pessoas falam de reserva de emergência normalmente, que é uma reserva que você vai utilizar para, no caso de perder a sua renda, você se realocar profissionalmente. Sim. Normalmente as pessoas falam de reserva de emergência disso. Se você é um profissional liberal ou um CLT, falam de 10, 12 vezes o valor da sua renda. Sim. Tá, ok. Isso porque é o tempo médio que normalmente no mercado brasileiro leva para você se realocar numa boa posição que você perdeu, né? Tá, mas isso vai cobrir os custos da sua realocação. Mas e no caso de uma doença? No caso de um filho doente, são emergências que acontecem a toda hora, né? É ordinário. Essa seria a verdadeira reserva de emergência. Essa seria a verdadeira reserva de emergência. A primordial realmente é de realocação. Ok. Mas depois que você tem essa reserva de realocação, você precisa criar uma reserva de emergência, que é uma reserva ordinária, uma reserva de muito curto prazo, porque todos nós vivemos, temos família, temos trabalho, temos mil e uma coisas que acontecem, a gente sabe que esse imponderável acontece a todo momento. Você a todo momento precisa desprender de algum valor, né, para diversas situações. Então, a primeira reserva é a reserva de realocação profissional. Ok, já tenho essa reserva. Agora eu vou fazer uma reserva de emergência de fato. Você falou para jovens, né? Isso. Aí, porque quando a gente fala jovem, a gente tem diversos perfis de jovens e diversas situações, né? Normalmente, a gente trabalha muito com um perfil de jovem médico, jovem advogado. Então, normalmente são profissionais liberais. Sim. Certo? Então, o que é que de pior a gente oferece? A gente entende essa questão do investimento como uma gangorra com o seguro. Por quê? Quando eu começo a investir, eu tenho uma reserva muito pequena, mas eu já tenho necessidades talvez grandes. Por exemplo, de proteção grande. Vamos colocar um jovem de 30 anos que está começando sua carreira profissional, certo? Vamos falar de um médico, vamos falar de um advogado, que um médico, vamos lá, está começando, vai ganhar seus 15 mil reais, enfim, correndo muito em plantões e tudo mais. Tá. Ele precisa de um seguro, porque normalmente ele vai precisar de um seguro que ele vai utilizar em vida. Porque muitas vezes a pessoa pensa do seguro na morte. Mas existe o seguro para utilizar em vida, que são os seguros de invalidez, sejam elas temporárias ou permanentes. Então, esse cara está produzindo aí 15 mil todo mês. Do nada, ele tem um problema de saúde, quebrou um braço que vai afastar ele 60 dias do trabalho. Tá. Ele vai ficar 60 dias fora sem trabalhar, são 30 mil reais a menos no faturamento dele. Então, ele tendo esse seguro de área por incapacidade temporária, que é chamado, ele pode contratá-lo e esse seguro vai proteger a renda dele nesses 2 meses que ele está afastado. Mas aí ele precisa ingressar com ação judicial? Não, é pela seguradora. Administrativamente pela seguradora. É um processo de seguradora, a SUSEP dá até 30 dias para a seguradora pagar, né? Show. Isso para ele. Então, a gente entende que quando você começa a contribuir, fazer a sua reserva, você tem um valor muito pequeno que ainda não é capaz de cobrir uma necessidade imediata. Então, o seguro está aqui e a reserva está aqui. Isso vai mudando com o período. Sua reserva financeira vai aumentando e aí é papel do consultor dizer, teu seguro já está alto demais mediante a reserva que você tem. Vamos diminuir teu seguro. Vai chegar um momento que, dependendo do tipo de investimento que ele tem, ele não precisa mais de seguro. Porque é um tema que a gente vai tratar, a previdência privada não entra em inventário. Então, se ele tem uma boa previdência, talvez lá no futuro, até pensando na sucessão dele, ele nem precise mais de seguro, porque a previdência privada funciona como seguro. Interessantíssimo. Entendeu? Agora, eu só queria fazer uma parte aí. Quando o Matheus falou, ele vai precisar de um seguro e vai dar entrada no seguro quando ele ficar acidentado ou doente, né? Só que a SPR, o nosso diferencial é que, diferente de outros consultores, de banco, etc., nesse momento, esse nosso cliente, ele não vai ter que dar entrada nesse processo. Esse processo vai ser totalmente cuidado pela gente. Nossa. Entendeu? Isso ajuda demais. Ele, né? Só vai... E aí é que tá. Sabe qual é o nosso índice de glosa? Traduzindo glosa.
do cara que não recebe. Pagou o seguro e não recebeu. Só qual é o nosso índice? Há 20 anos. Qual é? Zero. Nossa senhora, como isso é possível? Isso é possível, é difícil. É complicado. Pergunta a Matheus. Vai lá, Matheus. Primeiro começa na contratação, né? Sendo muito claro com o cliente do que ele tem direito ou não a partir da contratação daquele seguro. Uhum. Inclusive, para todos os nossos clientes, a partir da contratação, a gente, além de formar no momento da consultoria, a gente vai encaminhar para ele por e-mail as condições gerais do seguro, a proposta que ele contratou, a apólice que ele contratou. Certo? E o relatório completo. E o relatório completo que ele contratou. Então, o que é que eu tenho direito ou não? Bom, eu lhe falei no momento da consultoria, mas veja nas condições gerais. Sim. Você tem aí, abre o PDF, Ctrl F, risco excluído. É só isso que você precisa saber. Beleza? Então, nisso já é importante. Segundo, uma boa declaração de saúde. Porque existem muitos consultores que dizem para o cliente mentir. Então, se o cara já parte da mentira, então provavelmente ele não vai receber aquele seguro. Quando acontece o sinistro, a gente vai no médico do cliente, a gente vai até o cliente, preenche junto com ele a documentação, a gente vai no médico dele para pegar a documentação do médico. Se precisar ir no hospital para pegar algum laudo, nós vamos. Se precisar ir no cartório para reconhecer firma de algum documento, nós vamos, isso sem cobrar nada do cliente. Tá? Nós, quando a gente fala, é a nossa equipe, né? Que Sim, a gente tem lá, a claro, galera claro. já... Quando está tudo pronto, redondo, encaminha para a seguradora. E a partir daí a gente começa a acompanhar. A SUSEP dá 30 dias para a seguradora pagar. Normalmente sai antes, porque a gente fica sempre acompanhando muito Do junto pé. E manda tudo muito redondo. Chatinhos. Quando mesmo. chega a 25 dias e a seguradora ainda não se movimentou, 25 dias, já começa a falar com o pessoal da seguradora. Meu gerente, meu superintendente, meu diretor, está demorando, o que é que está acontecendo? Entendeu? Então, dessa forma, termina que os nossos clientes recebem o seguro. É muito difícil disso acontecer em outras... Já fui segurador. Eu nunca vi fora... Na época a Silvia já fazia, a gente faz ainda melhor, porque a gente tem equipe para fazer isso. A gente treinou uma equipe para fazer isso. Né? Essa área de benefícios, hoje em dia, quem lidera a equipe é a Débora, muito bem, por sinal. Ela não está aqui hoje, mas a gente tem que... E é uma área difícil, tá? Porque, como o Matheus falou, ninguém faz isso, né? Não, E isso é uma garantia para o cliente que ele não vai... Você está doente, você está acidentado, você quer se preocupar com alguma coisa? Não, você quer ficar bem de saúde. Você está lá, entendeu? O Matheus falou, o braço quebrado, muitas vezes está no hospital. O braço quebrado é uma coisa ótima. No passado a gente teve 2 casos de afastamento durante 1 ano de um câncer gravíssimo. E aí, como é que faz? Psicologicamente você trata isso, você vai tratar as questões burocráticas. É muito difícil para quem está precisando naquele momento. Interessantíssimo. A gente faz isso. E realmente a pessoa só pensa na morte. Exato. E tem também a invalidez permanente, né? Muitas vezes você tem a invalidez também permanente. Sim. Que aí, na Previdência Social, você vai receber lá do INSS, mas que dificilmente, se você é um profissional liberal, que tem uma renda não vai receber bem. Você não vai cobrir seus custos fixos, pelo menos. E sabe o que é também, Will? É que tem toda uma burocracia específica quando você dá entrada numa solicitação. E assim, é por isso que ocorre tanta gente deixa de receber seguro, né? É porque às vezes é um detalhe de uma documentação. E lá na empresa, Débora audita toda a documentação antes de passar para a equipe, para poder passar essa documentação para a seguradora. Então, passa pela uma peneira mesmo, entendeu? Então, as vírgulas que os laudos têm são analisadas, está entendendo? Então, é um cuidado muito, muito grande. Então, como é que começa a nossa consultoria com os jovens, tá? Na maioria dos casos é assim. Primeiro, você precisa se proteger para as suas necessidades imediatas, caso elas aconteçam. E você faz isso com seguro. Por serem jovens, normalmente o seguro é muito barato e as coberturas não são tão altas. Então termina que o valor é muito pequeno para uma cobertura legal para ele. A partir daí, por quê? Investir é para o futuro, mas eu preciso pensar no agora. Então seguro é minha proteção presente. Investimento é meu planejamento futuro. Beleza, estou protegido. Agora tá bom. Quais são os seus objetivos? Para que você quer investir? Eu quero comprar um carro, é um tipo de investimento. Quero fazer minha aposentadoria, é outro tipo de investimento.
quero comprar minha casa. É outro tipo de investimento. Porque quando a gente fala em investimento, a gente fala em curto, médio e longo prazo. A partir daí, e mediante o perfil de cada pessoa, porque tem gente que é super arrojado. Eu quero colocar tudo em ação. Tem gente que é muito conservador, que são a maioria das pessoas. Não, tudo renda fixa, bem tranquilo, é o que eu quero. Beleza, então a partir daí a gente começa a abrir um leque de ativos de investimento para essa pessoa. Entendeu? A gente gosta muito da previdência privada, por quê? A previdência privada, ela doutrina a pessoa a investir, porque ela é um dos poucos investimentos em que você pode fazer um débito bancário para investir diretamente, todo mês, valores pequenos, programados. Normalmente, como é que funcionam outros investimentos? Você precisa transferir o seu dinheiro para o banco ou para uma corretora de investimentos, selecionar o ativo que você quer e comprar aquele ativo, seja ele fundo de investimento, seja ele um CDB, seja ele tesouro direto. Então, você tem todo esse mecanismo que muitas vezes, por falta de tempo e até por um consumismo, a pessoa, não sobrou dinheiro esse mês, que já está errado. Não, você não investe quando sobra. Investimento tem que fazer parte do seu... Tem que fazer parte do seu orçamento, certo? Então, esse jovem, ele vai chegar lá e vai dizer, eu só tenho para começar a investir 300, 400 reais. Ok, vamos começar com a tua previdência? Mas eu quero comprar um carro. Tá, a gente faz uma previdência bem conservadora, porque é para um curto prazo que você vai precisar desse dinheiro. Mas vamos começar com a previdência, porque é a garantia que todo mês você vai ser debitado e você vai começar a ver os juros a seu favor, você vai começar a ver seu dinheiro crescendo para além daquilo que você contribui, para aquilo que você paga, você começa a tomar gosto. A partir daí, normalmente a pessoa começa com renda fixa, ela vê que ela está ganhando uma coisinha todo mês. Faz, Silvia, Matheus, como é que eu posso ganhar mais? Dá gosto, né? Não existe bônus sem ônus. Para ganhar mais, você tem que se expor um pouco mais a um risco, uma oscilação no mercado. Tá, me vê alguma coisa que tem um pouquinho mais disso? Tá, tem aqui uma coisa mais moderada, uma coisa mais legal que funciona dessa forma, não resgata se tiver um momento de queda, taranã. Beleza, quero. E a partir daí a gente começa a criar um investidor. Porque é nosso papel também de ensinar esse cara. Formar o cara. Exatamente. Incentivar, entendeu? Entendi. Porque isso tem que começar. A gente sempre fala, e a gente gosta muito, a gente tem casos de clientes que levam os filhos para conversar com a gente. É isso que eu ia falar. A gente fez um trabalho ano passado, em parceria com as seguradoras, com a Icatu, de educação financeira, e a gente mandou para os filhos dos nossos clientes livros de educação financeira. Olha aí. Entendeu? Show. Sem custo nenhum, tá? É porque a gente acha muito bacana quando a gente vê um jovem que senta com a gente e se interessa pelo que ele está investindo, entendeu? Então, a gente recebe no escritório e às vezes a gente vai para as reuniões com clientes que chamam os filhos, vem aqui conversar, né? E é muito bacana. E é bacana a gente ver também que essa pessoinha vai crescer e vai ser um profissional, e a gente já está atendendo profissionais que os pais começaram a investir lá atrás, há 10, 15 anos, entendeu? E eles vão dar prosseguimento e eles, poxa, como isso é importante, né? Eles já estão com esse bichinho, assim, sabe? Eles já estão com essa coisa, e isso é muito, muito, muito importante. E por que é tão importante a gente ensinar essa pessoa também? Ensinar parece um pouco... enfim, doutrinar, né? Incentivar. Vamos botar incentivar essa pessoa a investir. No Brasil hoje, dado de 2023, 37% da população investe, tá? 25% dos brasileiros investem em poupança. Certo. 25% investe em poupança. Terrível. É uma das perguntas mais realizadas na plataforma do Google. A que eu vou te fazer agora. Ainda vale a pena investir na poupança? De forma nenhuma. Não. A poupança... Categoricamente? Não. A poupança, ela tem um rendimento, ela se propõe a pagar o seguinte: 70% da taxa básica de juros do país, que é a taxa Selic, mais a TR, que é a taxa referencial. Que nada. Esse mais é para dizer, tem um bônus aí, mas é a metade do dobro. É o que o nordestino chama de cabelinho de sapo. Cabelinho de sapo. Exatamente. Então, isso quer dizer que
no ano em que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é 10%, a poupança vai pagar 7 e alguma coisinha, certo? Acontece que eu consigo, de forma muito conservadora, com um investimento muito conservador, um investimento que vai pagar a taxa 100% do CDI, que aí é um índice referencial do mercado de renda fixa no Brasil, que é muito parecido com a taxa Selic, um pouco menor que a taxa Selic. Eu consigo 100, 110, 120% dessa taxa num investimento muito conservador. Eu fiz um cálculo ontem, estou com ele aqui, desculpa mexer no celular, porque... Não, fica tranquilo. Eu fiz ele aqui porque eu comparei, eu quero ser preciso. Eu quero ser preciso. Interessante porque tem essa questão, pessoal, do mito da poupança. A gente escutou muito tempo, questão da segurança da poupança, exatamente. E antes que o Matheus fale dos números, eu só quero fazer uma parte, né? Que é muito importante de saber que quando o cidadão morre, para os herdeiros eles poderem ter acesso à poupança, eles vão ter que abrir inventário, tá? Sim. Então, assim, eles já vão perdendo no imposto de transmissão de herança. Previdência privada não tem imposto de transmissão de herança, né? Então, isso é bem importante saber. Até porque a gente está aí com várias mudanças para aumentar o imposto sobre transmissão de herança, né? E até essa questão da segurança da poupança, a gente sabe que é até relativo, né? Até uma canetada. O saudoso presidente Collor. A poupança, eu fiz aqui um comparativo ontem, até pensando nessa conversa da gente hoje, uma análise no período de 3 de janeiro de 2000, do ano 2000, até 4 de junho de 2024. Então, a gente tem mais de 24 anos de análise, aí 24 anos e alguns meses. Nesse período, comparando a poupança com o CDI, que é o índice referencial da renda fixa no Brasil, a gente tem uma poupança que teve uma rentabilidade de 433%. Certo. E um CDI que teve uma rentabilidade de 1.508%. Nossa. Mesmo que você aplique o imposto de renda nesse CDI, você ainda vai ter aí uma rentabilidade em torno de 1.200%, que seria 3 vezes o que a poupança deu nesse mesmo período. Caramba. Um investimento conservador. Investimento conservador. Sim, conservador. Não estou falando de uma carteira. Risco baixíssimo. Risco bem baixo. E então, vale muito a pena a gente conversar com as pessoas, incentivar a conhecer melhor o mercado financeiro, porque as pessoas, quando falam de juros é um termo que ele é pejorativo, ele foi demonizado, né? Mas trazer os juros ao nosso favor com uma coisa chamada tempo, isso aí é como a gente consegue enriquecer. A mágica dos juros compostos. A mágica dos juros compostos, trazendo para o nosso lado. O livro Pai Rico, Pai Pobre, a gente pode falar vários livros maravilhosos aqui, e vão ilustrar isso que Matheus estão falando. Teria algum carro-chefe da casa que vocês queiram destacar, pessoal? Hoje em dia a gente trabalha com todos os tipos de seguro, né? E previdência privada e investimentos, né? Matheus, como a gente falou, né? É agente de investimentos, né? Certificado. Eu e Débora somos SUSEP pleno, né? Somos certificadas também pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, lá no escritório, assim, cada um meio que ficou dentro da sua especialidade, né? Eu e Matheus, a gente faz muita parte de investimentos de pessoas, como a gente chama, e seguros de pessoas. E Débora faz muito essa parte de seguros para apartamentos, clínicas, materiais para médicos. Responsabilidade civil. Que isso acho que daria um outro podcast. Dá um baita podcast, diga-se de passagem. Um seguro, a questão do seguro sobre responsabilidade civil. Acionamentos, né? Nossa, por exemplo, que é um exemplo clássico, na minha área, você pega um determinado contador que tem um contrato com a empresa e esse determinado contador, por um erro dele, exercendo suas funções, ele gerou um prejuízo enorme, multas, enfim. E aí o cliente, ou o órgão público, a entidade, digamos assim, cobra desse profissional
E aí, com esse seguro de responsabilidade civil, ele não quebra. Verdade. Exato. Ele não vai à falência, nem vai infartar, porque o seguro vai lá cobrir. Não, e um detalhe muito importante que a gente sempre fala, que a questão que a gente quer é proteger o profissional. Isso. O seguro, ele é o último caso. Sim. Os nossos seguros, as seguradoras que a gente trabalha, a gente trabalha muito forte com a proteção do profissional, com advogados especialistas nesse tipo de situação. Porque você melhor do que eu sabe que o direito ele é dividido em diversas áreas, você precisa de um especialista. Sim, exato. Então, primordialmente é defender o profissional. Se lá no final houver a perda da ação, aí vai ter o seguro. Isso. Porque é muito melhor que ele seja muito bem defendido e até ganhe a causa. Isso, ele prove, por exemplo, de repente que não originou aquela multa, sim, exato, que não deu causa, aquele prejuízo. Sim, e que aí ele pode ser acusado erroneamente. Exatamente, mas assim, eu estou partindo da premissa que ele é culpado e que ele tem um seguro. Então, aí o seguro vai lá e bota a mão para proteger o camarada. E aí eu queria fazer mais uma parte, que eu acho que é uma das coisas que eu acho mais importantes também no nosso trabalho. É selecionar qual a seguradora que a gente vai indicar para você, tá? E aí tem uma pergunta muito clássica, né, que a gente já ouviu muito, hoje em dia a gente não ouve mais, né? Por que você está me indicando essa seguradora X? Será que essa seguradora X, ela é melhor para mim ou ela vai remunerar melhor você? E a gente sempre responde para o cliente, a gente nunca teve pressa de... Sabe o que interessa para a gente? É esse cliente permanecer com a gente. Então, a gente não, realmente, com toda sinceridade, a gente não se preocupa com a remuneração que a gente vai ter da seguradora. Claro que a gente vai ser bem remunerado, assim, a gente se preocupa em ser remunerado corretamente, né? Mas a gente se preocupa muito mais se essa seguradora, ela realmente vai te atender como cliente. Porque é muito mais inteligente, né? A gente trabalhar com uma seguradora, talvez que até nem pague tão bem, nem remunere tão bem, mas que a gente tem certeza que vai te atender tão bem que você não vai querer sair da nossa consultoria. Isso. Tá entendendo? Então, isso é pensar a longo prazo. Não, e outra coisa, quando você precisar da seguradora, de vocês da consultoria, aí você vê quem é quem na jogada. Exatamente. Porque recentemente eu até passei por um grande perrengue. Eu precisei da seguradora, eu paguei um determinado valor de seguro e precisei ver um outro seguro pagando mais caro, mas esse me deu a assistência que eu precisava. Exato. E era um prejuízo tremendo que eu iria se eu não fosse atendido. Então, as pessoas também, pessoal, essa questão de preço, etc., comissionamento, cuidado, analise. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro, Silvia, e tem também uma questão. Com esse perrengue que eu passei, a minha esposa Flávia chegou e disse assim para mim, analise o profissional que você está contratando. Perfeito. Analisa quem esse profissional atende, quem essas pessoas atendem. A referência, o portfólio. Então, será que alguém que tenha o mesmo problema que você, vai ter um cara desse? Quem será que esse cara atende? Então, assim, para o público dele, pode estar atendendo. Fala com ele uma vez no ano para renovar o seguro. Mas quem é que já teve um pepino daquele tamanho? Resolveu nada. É por isso que hoje em dia, assim, modestamente, a gente não dá conta das indicações, né? Sim. Porque, modéstia à parte também, ou deixando a modéstia de lado, os clientes que chegam para nosso atendimento, eles já vêm indicados por outras pessoas que já estão na nossa consultoria, já degustaram, né, o nosso trabalho. Sim. E a gente sempre fala, acho que o nosso maior patrimônio é exatamente histórico, sabe? Acho que esse histórico de trabalho, de falar, olha, a gente tem clientes aqui que estão há realmente 20 anos, e não são poucos, tá? São muitos clientes que estão há 20 anos na casa mesmo, né? E
dentro do índice de permanência, é interessante esse histórico, tá? Que existe um índice que as seguradoras medem em relação aos corretores, e o nosso índice de permanência, há mais de 15 anos, é mais de 90%. A gente não perde cliente. Os nossos clientes, eles podem até sair, deixar de fazer um investimento ou outro durante um tempo, porque faz parte da vida, né? Você, claro, às vezes, tem momentos que você... Mas eles vão retornar, né? Eles voltam para a gente, entendeu? Eles entendem que eles estão sendo bem cuidados aqui. Eles entendem que é importante para eles voltarem para a gente. Então, isso é muito bacana, assim, é muito gratificante, né? A gente vê. E é toda hora, sabe? Até a gente fala, poxa, esse cliente realmente está passando por esse momento, mas não tem problema não. Daqui a 2 anos ele volta. Ele volta. Ó, prometi para a galera, prometi para o público que teria dica para o final. A gente vai entrando para o final da live. Já. Tanta coisa para dizer. Muita coisa que a gente pode desdobrar ou fazer outras lives. Eu percebo uma das dicas, a gente vai fazer 3 perguntas e do jeito que eu combinei com vocês, beleza? A primeira, qual o melhor investimento na visão de vocês para a aposentadoria? Com certeza, sem dúvida nenhuma, e eu te provo matematicamente, não provo agora que não tenho tempo, é previdência privada. Previdência privada, Silvia. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E é por diversos aspectos, tá? Não existe dúvida, a gente já fez contas matemáticas, Matheus é o cara dos números. Sim. A gente prova, mede, estica, e não tem jeito. Com certeza, a previdência privada, a longo prazo. Pergunta número 2, importante. Posso só fazer uma parte? Claro. Previdência privada, quando você tem uma consultoria boa, quando você tem um acompanhamento, porque tem muita previdência ruim, tá? Sim. Muita mesmo, assim. Mas quando você tem um acompanhamento correto, ao longo, histórico, assim, que vai acompanhando sua vida, porque tudo muda, tá? Sim. Inclusive os investimentos. Posso dar 2 motivos porque a previdência privada? Claro, fica tranquilo. Primeira, né, a gente investindo para a aposentadoria, a gente está investindo para a velhice, normalmente. Isso. Então, ela já é uma boa ferramenta para o processo sucessório, certo? Porque ela não entra, mais uma vez, ela não entra no inventário e também não tem imposto de transmissão de herança. Né? Até rolou essa semana um burburinho sobre isso, mas não vai seguir. O próprio presidente da República disse que não entraria na reforma tributária. Espero realmente que não entre. Mas o que temos agora não entra em processo de inventário e não tem imposto de transmissão de herança. 2, o benefício fiscal que a Previdência tem. Tá? A Previdência, a gente tem o VGBL e o PGBL. O PGBL, ele lhe garante um benefício fiscal que é o seguinte: você pode contribuir até 12% da sua renda bruta anual no PGBL, e esses 12% ele vai desaparecer para a Receita. Em que sentido? Se você tem uma renda de R$100 mil ano, você pode contribuir R$12 mil. Quando a Receita for fazer o cálculo do seu imposto, ela vai fazer o cálculo sobre 88, certo, e não sobre os 100. Entendi. Certo? Então, isso já lhe garante um retorno de 27,5% sobre o que você contribui. Desses 12. É muita porcentagem. Show. Mas é um pouquinho complexo, mas... É muito interessante. E esse valor que você vai ter de restituição ou de imposto menor a pagar, você pode já reverter novamente para a sua previdência. Então, isso faz com que o seu valor de reserva ele cresça muito. Exponencialmente. Você vai usar o imposto de renda para crescer seu patrimônio. Isso fora a rentabilidade do fundo de investimento que você vai ter. Porque antigamente a previdência era muito resumida em poucos fundos. Hoje, todas as gestoras de investimentos do Brasil que têm fundos em bolsa também têm o seu fundo de previdência. Então, a gente está falando de um mercado de 400, 500 fundos de investimento. A gente fala aqui, vamos lá, algumas gestoras muito conhecidas no Brasil. Alaska tem fundo de previdência. Verde Asset tem fundo de previdência. Capitânia tem fundo de previdência. Finacap tem fundo de previdência. Então, por que não investir em um bom fundo de investimentos que também está em bolsa, mas com esses benefícios fiscais? E mais, a previdência, no longo prazo,
na tabela regressiva do imposto de renda, que também é um benefício da Previdência, depois de 10 anos você paga 10% de imposto de renda. Ele começa em 35%, cada 2 anos vai caindo 5%, e com 10 anos de contribuição, você já vai ter uma alíquota de 10% de imposto de renda no momento do resgate. Sensacional. Olha, só isso aí, só essa informação já valeu. Se inscrever no canal, presta atenção, hein? Se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, compartilhar o conteúdo, entrar na página lá da SPR Consultoria Financeira. @SPR_consultoria. @SPR_consultoria. Seguir a página deles. Entra lá no Hora da Pauta. Segue a Hora da Pauta. Instagram, Twitter, TikTok, enfim. Que massa. Então a gente tá nas redes, beleza? Só essa dica, viu? A segunda é povão. Vamos falar para o povão agora, certo? Existe alguma forma, alguma maneira de complementar a aposentadoria, ou até de se aposentar mesmo também para o povão, pessoal que é classe C, classe D? Tem algum plano que vocês enxergam assim no mercado? Posso começar? Você sabe a partir de quanto você pode investir numa previdência? Olha a resposta agora que a Silvia vai dar. Pelo olhar dela, eu já estou... Ops. A partir de R$100. 100, olha aí. Entendeu? Eu digo assim, que não existe desculpa, sabe? Não, aí você diz assim, poxa, mas o cara ganha salário mínimo, digamos. Tá, mas então, faça um tesouro direto, mas não faça poupança. E tesouro direto você pode investir a partir de R$38, entendeu? Então, assim, existe mecanismos, existem ativos que você pode investir com muito pouco dinheiro, entendeu? Se informe, né? Procure pessoas. A gente tem, Wilker, sinceramente, a gente não se incomoda de atender pessoas que têm poucos valores para investir. Sim. A gente, claro, hoje em dia a gente tem clientes que chegaram num patamar excelente, assim, né? Nem muito bom, excelente. Aquele patamar que a pessoa pode morar em qualquer lugar do mundo e morar muito bem. Mas essas pessoas, elas começaram pequenas, entendeu? O importante é você startar, você dar então, se você ganha um salário mínimo, se você ganha 2 salários mínimos, nunca deixe de separar um valor para investimento. Ah, Silvia, mas eu preciso comer. Tudo bem. Você precisa comer, você tem educação, você tem... Sabe, mas é R$10, é R$15, ou então arrume um outro negócio que lhe dê uma renda extra, mas nunca deixe de pensar no futuro. Porque o futuro chega, como a gente falou. Ou você morre ou você se aposenta. Não deixe para depender do INSS. A perspectiva do INSS é terrível, gente. Não é. Acho que é a maior pirâmide da história financeira do nosso país. E vai ter reforma a todo tempo. Hoje para cada aposentado, tem uns que falam que são 2 contribuintes, tem gente que fala que são 3 contribuintes. De qualquer maneira, é insustentável. É insustentável. Não se sustenta. É o que acontece no mundo inteiro, né? É o que a gente vê no mundo inteiro. Então, essa coisa dos nossos bisavós, não é nem dos nossos avós, dos nossos bisavós. Trabalhou e se aposentou muito bem, acabou. Não existe, tá? Falando pro povão, sim, eu acho que o grande problema do povão, e aí se a gente tá falando de C e D, é dívida, tá? Então, invista, mas cuidado com dívida. Cuidado com cartão de crédito, seu financiamento do seu carro, seu financiamento da sua casa, tenta se estruturar para amortizar. A gente fala muito sobre isso. Porque você está pagando muitos juros. Os juros têm que trabalhar do seu lado e não contra você. Então, às vezes, uma parcela do seu apartamento, da sua casa, você antecipando, amortizando, você paga 5 parcelas. Então, pensa nisso. Os bancos não querem que você faça isso. Claro que não. Tá? Eles querem que você se endivide. Mas dá uma pesquisada sobre a amortização de financiamento. Que esse é um dos grandes empecilhos da pessoa
conseguir fazer reserva, que é o quê? Ela compra o seu apartamento, Minha Casa Minha Vida, enfim, qualquer tipo de apartamento, e aí ela se endivida, ela quer pagar certinho, ela paga certinho, porém ela não consegue se livrar daquilo. Então, faz um esforço de um 13º, amortiza a dívida. Ganhou um dinheiro X por algum motivo, amortiza a dívida. Transforma essa dívida de 360 meses em 180. Que aí você vai quitar o seu imóvel muito mais cedo, ou o seu carro, que você comprou a duras penas e muito trabalho, e a partir desse momento você vai conseguir, além de ter um bem já adquirido, você vai conseguir ter um respiro financeiro para investir mais. Então, amortizar a dívida é necessário demais. Eu conheço muita gente que passa por esse problema. Perfeito, perfeito. Conforme prometido, a terceira e grande pergunta para a gente e para o final da live, o tema da nossa live. Onde que essa reforma da Previdência que a gente está vendo por aí pode impactar no ramo de vocês? O que é que vocês estão enxergando de bom, positivo, negativo? O que é que vocês acham? Onde é que vocês acham que essa reforma vai impactar no setor de... Você está falando da reforma da Previdência Social. Reforma da Previdência, exatamente. Social, né? Não estamos falando de Previdência Privada, né? Não, social. Muita coisa mudou e as pessoas precisam se preocupar, como eu falei. Hoje em dia, uma pensão por morte é impossível de pagar 100%. Então, não existe mais essa possibilidade. Aí você tem que se preocupar com isso também. Se eu morrer, meus filhos vão receber 100% do que eu recebi? Não. Não existe mais essa possibilidade. Os cálculos não permitem mais. E aí tem cálculos complicados, se a viúva é jovem, se não é... Você contribuiu 15 anos, aí vai acrescentando 2%, até completar a idade, é uma coisa, meu Deus do céu. E olha, quer ver... Vou falar só sobre isso aqui. A gente já participou, a gente gosta muito de viajar para ouvir palestras boas, a gente está sempre fazendo isso, investindo nisso, né, fazendo cursos e tal, e a gente já participou de palestras de pessoas que realmente estudam como vai ser daqui para frente a reforma da Previdência, as outras reformas da Previdência, e assim, as perspectivas são muito ruins mesmo, tá? Sim. Muito ruins mesmo. Então, a gente sempre fala, o que você está investindo hoje em dia para a Previdência Social vai ser para pagar aquela aposentadoria daquela criança que, infelizmente, nasceu com alguma comorbidade e vai ter que receber, ou daquele senhorzinho que nunca pagou a Previdência e vai receber um salário mínimo, aquela senhorazinha, entendeu? É para esse assistencialismo. Sim. Porque para você mesmo, você vai usufruir muito pouco. Mesmo que você pague o teto da Previdência, esse teto está cada vez mais baixo, entendeu? E a gente fala muito, porque como a gente também trabalha com plano de saúde, a gente fala muito, você quer ter um plano de saúde na velhice? Ou você quer depender do INSS na velhice também? Tá entendendo? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado muito antes. E as perspectivas, como são muito ruins, a gente sempre diz, não pensa nisso, deixa isso para lá. Não pensa no INSS como na Previdência Social como sua aposentadoria. Não vai existir. No muito, isso vai servir para talvez pagar o teu condomínio. Se for, né? Dependendo do condomínio, né? Então, assim, procura fazer o teu, investir para você, tá? Eu sei que quando você é CLT, você é obrigado, né? Quando você é vinculado, e até a gente que é autônomo, a gente é obrigado, assim, a gente tem que contribuir com alguma coisa, mas faça o seu investimento. Né, Matheus? Exato. Não, os números são insustentáveis, eu acho que num momento não tão distante tem que haver uma migração para um modelo de capitalização individual. Como eles vão fazer isso? Eu não sei. Talvez chame o pessoal do que fez o real, e aí talvez eles dêem uma solução para esse problema. Nos ajudem. Mas é como o Silvio está falando. Já se fala em uma nova reforma. A gente teve uma reforma muito recente, né, que prometeu uma economia de 1 trilhão em 10 anos, mas a pandemia já acabou com essa economia. Claro que são contas que não se misturam, que são, né? Mas só para exemplificar, a gente tem um problema demográfico enorme. Hoje, se a gente continuar
com a taxa de natalidade que a gente tem hoje no Brasil, muito em breve nossa população vai começar a diminuir, porque é menos de 2 filhos por mulher, por casal. Então, isso pode acontecer. Isso já acontece no Japão, já acontece na China, isso já acontece em boa parte da Europa. E aí fica insustentável, porque sem gente nova nascendo, quem é que vai ser contribuinte? Né? Nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, o número de beneficiários cresceu 3 vezes mais do que o número de contribuintes da Previdência Social. Então, isso é o que vai garantir que vai ter um endurecimento. Enquanto isso, na outra ponta, a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior. Então, menos gente contribuindo, mais pessoas se aposentando, passando mais tempo aposentadas. E o outro dado é a questão da economia informal. Exato. A gente tem cada vez mais... Esse é o grande desafio. Esse é um grande desafio, porque dos 130 milhões de brasileiros aptos a trabalhar, 70% não contribuem com a Previdência Social. Formalidade. Boa parte na informalidade, boa parte é nem. A geração né? nem. Então, nem como estuda, é que a gente, nem trabalha, como é que a gente faz para... Assim, o governo ele precisa pensar em como trazer esse informal para dentro da cadeia da contribuição. E fazer isso de forma... tornando obrigatório, para mim, não é o caminho. Você tem que fazer isso com que isso seja atrativo. Isso. Né? O governo ele tem que entregar alguma coisa. Exato. A gente que empreende, meu Deus, a gente não tem incentivo para empreender. Exato. E é por isso que eu não acredito que vai acabar essa questão da previdência privada, da isenção da previdência privada. Porque isso é importante para o governo também, desonerar a previdência social. Entendeu? Você vê na propaganda, muito coisa linda. Eu fico impressionado, porque um alvará de funcionamento para um escritório contábil dentro de um empresarial é uma coisa, parece que você está trabalhando com uma caldeiraria. Urânio enriquecido. E que mergulha lá e sai, meu Deus do céu, é uma coisa impressionante, cara. E sem falar nas questões trabalhistas, né? Que daria também um outro... Olha, vários e vários outros podcasts. Gente, eu sabia, tinha certeza que essa conversa seria maravilhosa, do jeito que foi. Agradeço demais a participação de vocês aqui. Tenho certeza que faremos muitas lives. Silvia, muito obrigado por ter vindo. Você sempre será bem-vinda aqui. E vamos falar, as pautas são variadas. De atracamento de navio, né? Aquela história, né? Isso, exatamente. E na próxima, a Débora tem que vir para falar sobre responsabilidade civil, né? Isso, e é um assunto... A outra sócia. É um assunto... Tem as postagens dela lá na página de vocês, né? E ela realmente, ela tem um conhecimento profundo sobre o assunto. Isso. Ela trouxe para mim essa informação e mostrou os detalhes, achei muito interessante. E a gente tem que fazer uma live aqui sobre isso, sim. Obrigadão, viu, Silvia? Obrigado, foi uma honra, um prazer. Né? Você é um profissional que você sabe que eu admiro. Você Obrigado. Sabe disso, eu já falei algumas vezes. E assim, chamando a gente vem. Show. Matheus, brigadão, meu irmão. Eu que agradeço. Você sempre será bem-vindo aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Toda semana você tem um Florencio aqui na sua vida. Semana passada foi o Maurício Florencio. Um dos fundadores do podcast Beberibe 285, do Santa Cruz Futebol Clube, e hoje a gente tem o Matheus, que também é lá do podcast. Estamos lá sofrendo. Estamos lá no sofrimento. Sofrimento bom. Mais ou menos. Gente, eu agradeço a audiência, agradeço você ter assistido a live. Segue a gente, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Vai no Instagram, segue a nossa página. Vai lá no Instagram, segue a página da SPR Consultoria, SPR_Consultoria. Segue a gente no Twitter, no TikTok. A gente se vê pelas redes sociais. Se gostou desse conteúdo, deixa um like, deixa um comentário, dá sugestão de live, de tema, que a gente vai abordar por aqui. Beleza? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau.